E aqui eu tenho uma bio. Professor, eu não sei, tem um microfone aqui. Isso, boa. Obrigado. Vamos lá, então, um pouquinho de mim. Meu nome é Ryan Godoy, ou Ryan Godoy, como a professora, vocês ficam à vontade para chamar de Ryan, como quiserem. Eu sou obcecado nessa missão de fundir o mundo físico e o mundo digital. Eu acho, assim, é uma coisa maluca. Eu não sei se vocês já assistiram dois filmes que eu recomendo. Ready Player One, do Spielberg, que acho que é o jogador número um, em português. E tem o outro que é o Free Guy, que é sobre realidade aumentada. E aí você vê essa junção do mundo físico, o mundo que a gente vive e o mundo digital. O professor estava comentando agora, vão vir, né, os óculos inteligentes, que a gente vai conseguir colocar um overlay com coisas, com gráficos digitais em cima do nosso mundo real, como são os filtros hoje em realidade aumentada do Facebook, do Instagram. E eu sou obcecado por isso, para a gente fundir tudo isso. Tem uma coisa que pouca gente sabe, mas já tem uma lente de contato que coloca um overlay com assets digitais em cima dos seus olhos. Então você olha e você vê coisas digitais, tipo um Minority Report, assim. Um pouquinho de mim na parte de empreendedorismo, eu cofundei a startup chamada Pupa. Nós viramos uma das 3 principais empresas na parte de prova de produto virtualmente no mundo, de maneira global. Hoje a gente trabalha com clientes como Sephora, o Boticário e muitos outros aí, mundo afora, né, Gucci, por aí vai. Em 2021, a gente foi selecionado como uma das 100 startups mais inovadoras pela EWC 21, entre mais de 100 mil inscritos lá dentro. E no ano passado, a gente fez a venda da empresa para esse grupo americano que chama The Glimpse Group, que é o maior grupo independente de tecnologias e soluções imersivas. Eu sou super entusiasta de IoT, de realidade aumentada, blockchain e agora Web3. Virei fã, acho que combinar tudo isso aqui para mim é sonho, e eu acho que é uma coisa inevitável que vai acontecer. Uma curiosidade sobre mim, eu considero que eu aprendo muito rápido, mas muito rápido mesmo. Eu sou super curioso, assim, eu devoro o conteúdo, devoro material para aprender o máximo que eu puder no menor curto espaço de tempo possível. Uma coisa que eu considero super valioso em mim, eu presto muita atenção quando as pessoas estão falando. Eu vejo que muito mais e mais as pessoas não prestam muita atenção quando está falando. E eu aprendo muito ouvindo muito. Então, quando alguém está falando, eu não estou na minha cabeça elaborando o que eu vou responder, mas estou escutando a pessoa. Acho que isso é uma característica bem forte minha. E, por último, eu sou ex-aluno aí do curso de MBA em Tecnologias Digitais e Inovação Sustentável do LASU. Tive o privilégio de ter a professora Tereza como professora lá. Eu vou fazer a apresentação. A gente vai ter uma agenda, eu vou falar um pouquinho do que é o Grupo Glimpse e a Pulpo. Depois a gente vai falar dos pilares. Assim, eu criei meio que uma metodologia, não é exatamente uma metodologia, mas uma forma visual da gente entender o que segura, o que habilita uma experiência imersiva de existir. Depois a gente vai falar um pouquinho das tecnologias que compõem esse mundo de experiências imersivas, e a gente vai falar de alguns casos de uso no varejo. Essa aqui é a nossa visão do grupo e da Pulpo, né? A gente quer realmente fundir o mundo físico, o mundo digital, criar uma realidade única e transparente. Transparente assim, que a gente não vai nem se dar conta que tem um componente virtual no nosso dia a dia. Uma das ideias é que, e acho que já está meio consolidado isso, a gente vai substituir esse danadinho aqui, que é o celular, o smartphone, por óculos inteligentes. Todas as grandes Big Techs estão desenvolvendo. A Apple, acho que dentro dos próximos 2 meses, vai lançar o headset de realidade mista. Snapchat já tem um que chama Spectacles 4. Meta tem, Amazon está criando. Enfim, todo mundo está correndo atrás. E a gente enxerga que talvez em 10 ou 15 anos a gente vai trocar esse dispositivo por óculos. E quando eu tiver o óculos, a gente vai destravar aplicações que não dá nem para imaginar hoje, mas uma delas, por exemplo, você vai poder escolher de manhã, uma mulher ou quem gosta de, ou até um homem que usa maquiagem, vai escolher pela manhã quais são os looks de maquiagem que quer ser vista na rua. Então, se a professora escolher um look X para estar no ambiente interno, quando eu tiver o óculos e olhar para ela, eu vou ver ela com aquele look de maquiagem. Se ela estiver no ambiente externo e estiver com luz do sol, vai ser outro look de maquiagem. Se ela estiver dentro de um restaurante, e aí, indo além disso, a gente imagina que essa fusão vai acontecer de uma forma que eu vou poder até escolher ser visto como um avatar. Talvez um unicórnio ali, um alien, e não uma pessoa.
né? Então, esse é o mundo que a gente quer criar. A gente quer tá criando ali, você está com óculos na rua, você olha na fachada de um prédio, você vê uma propaganda, mas essa propaganda, se tira o óculos, ela não está lá. Então, esse é o mundo que a gente está buscando criar. Estamos construindo a base para isso. A empresa, o grupo, ele é composto de várias subsidiárias, nós somos uma delas, a gente trabalha junto com uma outra subsidiária que chama QReal, que a gente fundiu. A QReal cria conteúdos em 3D e a Pulpo AR tem a tecnologia para distribuir esses conteúdos. E todas as outras subsidiárias, elas são complementares. Então a gente tem subsidiária que trabalha na parte de metaverso e realidade virtual, focada na parte de saúde médica, por exemplo. A gente tem o pessoal na parte de educação, a gente tem o pessoal que trabalha com governo e defesa, criando situações, experiências imersivas para o exército americano, por exemplo, né? Então, cada uma tem uma função dentro do grupo. A Pulpo e a QReal, a gente é muito focado na parte de varejo, marketing, e muito mais voltado para a parte de realidade aumentada do que realidade virtual, apesar de fazermos bastante coisa em realidade virtual também, e agora conectando com Web3. Está presente no mundo todo, né? Então tem escritório, nossa sede é lá em Nova York, mas está lá na Oceania, na Europa, aqui no Brasil, em vários lugares dos Estados Unidos. Temos parcerias com várias empresas aqui pelo mundo. O Snapchat, acho que é a maior parceria que a gente tem. Somos o maior criador de conteúdo em realidade aumentada para o Snapchat no mundo. Então as marcas vão no Snapchat para fazer anúncio no Snapchat, aí o Snapchat contrata a gente para criar o conteúdo em realidade aumentada. Somos parceiro Google, somos parceiro Microsoft, Meta, a gente cria muito conteúdo para o ambiente Horizon, Unity, enfim, essas são as parcerias que a gente tem aí na parte imersiva, e a gente atua, como eu comentei, em várias verticais, né? E a vertical que a gente mais, do meu lado, o foco, o grupo que eu trabalho, a gente é focado na parte de marketing e varejo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Renner é cliente, Boticário é cliente. No mundo, a gente tem empresas do grupo LVMH, a Gucci, Boyle, Chanel e outras, bem assim, marcas e varejistas, né? Aqui tem um vídeo bem breve de um pouquinho de tudo que a gente faz. Então, a gente trabalha com prova de produto muito forte, de relógios, óculos de sol, chapéu. A gente brinca muito com a parte de experiência do usuário. Então, você vê o garoto controlando o chapéu com um gesto de mãos, né? A gente faz prova de esmalte. Então, você consegue ver o esmalte na sua unha, a cor, a textura. A gente cria muito modelo 3D. A gente diz uma coisa que a gente acredita, que a gente faz os melhores modelos 3D do mundo. Assim, são hiperrealistas e a gente cria eles com uma precisão absurda. A gente faz muito filtro para diversão também, para publicidade, marketing. E, por último, tem a parte de maquiagem que a gente faz. Então, tem essa parte de maquiagem que a gente cria. E a gente também cria experiências imersivas na parte de fashion. A gente entende que a tecnologia ainda não está avançada o suficientemente para experimentar uma camiseta em realidade aumentada. Então, a gente cria na parte de moda, a gente cria mais assim, um vestuário conceitual, né? Mas está chegando também, a tecnologia está evoluindo e logo, logo a gente vai conseguir experimentar camisetas usando a realidade aumentada. Aqui a gente vai entrar na parte dos pilares das experiências imersivas que eu queria comentar com vocês, né? A gente entende que tem 6 pilares que a gente precisa trabalhar para construir uma experiência imersiva legal, de valor. A primeira delas é a aplicação. Qual que é a aplicação da tecnologia ou de todos os conteúdos para essa experiência? Pode ser uma experiência, por exemplo, de entretenimento. Então, nós vamos criar um filtro divertido para engajar com as pessoas dentro do Facebook ou do Instagram. Essa é uma das aplicações. Tem uma outra aplicação que a gente pode ter, que é a socialização. Então, a gente pode criar espaços virtuais, ou até os jogos hoje, né? A gente pega, tipo, Roblox ou Fortnite, tem vários jogos que as pessoas estão ali jogando, mas estão socializando, são multiplayers e tal. Então, tem esses espaços de Centraland, né? Tem eventos dentro do metaverso hoje. Então, é uma outra aplicação, socialização. Tem a parte de varejo. Dentro do varejo, a gente consegue fazer prova de produto virtualmente, a gente consegue fazer visualização de produto em 3D, né? Hoje, boa parte dos e-commerce está começando a substituir as fotos dos produtos por modelos 3D, que você consegue girar, ver de vários ângulos e por aí vai. A gente consegue fazer navegação dentro de uma loja. Então, eu estava comentando um pouco mais cedo aqui, para quem chegou um pouco antes, né? Você pode entrar dentro de uma loja, eu quero um item específico, um saco de feijão. E aí você abre a câmera do celular e aí você vê as setas, né? Em realidade aumentada vai te guiando até onde está o saco de feijão dentro da loja. É uma outra aplicação.
suporte dentro da jornada de compra do consumidor. Então, você pode integrar essas tecnologias dentro de um chat. Hoje, uma coisa que a gente vê na parte de jornada de compra eletrônica, no comércio eletrônico, é o que eles chamam de comércio conversacional. Então, você tem uma pessoa para te atender dentro do e-commerce, assim como você tem numa loja física. E você consegue integrar essa tecnologia em realidade aumentada, em realidade virtual, dentro do chat, conversando com essa pessoa. Enquanto você fala com ela, ela pode te sugerir produtos para experimentar. Você abre a câmera, experimenta em realidade virtual, ela vai te dando as recomendações, você pode fazer a compra por ali. Tem a parte de educação, a gente tem a parte curricular, né, que é a educação de grade mesmo. Então, vai ensinar ciências, matemática, português. E tem a parte que a gente chama de corporate, que é de treinamentos. Então, eu vou dar um treinamento de recrutamento, por exemplo, para treinar uma pessoa, como eu comentei antes também, para fazer limpeza de um centro cirúrgico ou para entrar numa linha de produção de uma fábrica. Enfim, aí depois tem a parte de anúncios e publicidade, e tem por último a parte de Web3, mas aplicações tem mais um monte. Eu coloquei algumas aqui, nem dá para imaginar tudo que dá para fazer com realidade aumentada. O segundo pilar é a parte de conteúdo. Então, uma vez que você sabe qual que é a aplicação que você vai ter, você tem que criar o conteúdo para isso. E normalmente o conteúdo em realidade aumentada é um modelo 3D e tem animação, e você tem que programar esses, a gente chama dos assets, né, os assets virtuais ou digitais. Você tem que criar os personagens, ou a gente vai fazer, por exemplo, uma prova de relógio, você tem que criar um modelo 3D desse relógio. Então, é a parte do conteúdo. O terceiro pilar são os motores de realidade aumentada e realidade virtual. Esses motores são as plataformas que vão pegar esse conteúdo e vão processar eles usando visão computacional e processamento de imagem para conseguir colocar esse overlay digital em cima de uma imagem ou de um vídeo real. Esses são os motores de realidade aumentada e realidade virtual. O que compõe eles? Visão computacional, aí dentro de visão computacional você tem rastreamento de face, rastreamento de corpo, de objetos, de superfícies. A gente tem a parte de processamento de imagem, que é o que vai trabalhar a imagem, vai manipular os pixels e vai trabalhar toda a imagem para dar esse efeito de que tem uma coisa virtual por cima. E tem outras tecnologias que você pode incorporar, que é, por exemplo, a parte de geolocalização. Então, hoje tem startups aí que trabalham com realidade aumentada com geolocalização. Pokémon Go, por exemplo, era um deles, que usava geolocalização mais realidade aumentada. Mas tem outras. Tem startup que já mapeou a superfície inteira do globo e você consegue comprar. Teve gente que comprou, por exemplo, virtualmente a Times Square, em Nova York. E aí, se alguém quiser fazer propaganda em realidade aumentada lá na Times Square, tem que pagar o aluguel para esse cara que comprou. Então, esse é um exemplo de aplicação. Depois tem a parte de distribuição dessa experiência. Então, onde é que a gente vai distribuir isso? Aí você pode colocar dentro de uma rede social. Hoje, rede social basicamente são os filtros. Todo mundo, boa parte das pessoas que usam rede social já estão familiarizados com os filtros, né? Mas a gente consegue integrar também dentro de um site, de um e-commerce. A gente consegue integrar dentro de aplicativos. A gente consegue integrar dentro dos óculos inteligentes, dentro de telas inteligentes e em vários tipos de sistema operacional. E aí depois, dentro dessa parte de distribuição, dentro desse pilar, a gente coloca o que a gente chama de self-integration, que é a capacidade do usuário criar o conteúdo, colocar dentro do editor e integrar no canal que ela quer integrar por conta própria, sem precisar de uma mão de obra muito especializada. O quinto pilar é o CMS, né, que é a parte de gestão desse conteúdo. Então, tem uma biblioteca muito grande de conteúdo. Então, imagina que eu sou um e-commerce, eu tenho todos os SKUs ali que eu vendo no meu e-commerce e eu posso gerenciar isso nesse CMS. Posso habilitar, desabilitar, se está fora do estoque, posso controlar, posso colocar novos SKUs, remover SKUs e por aí vai. Esse é o pilar CMS. E o último pilar, que é um dos mais importantes, é o hardware. Qual é o hardware que você vai entregar essa solução? Hoje, a grande maioria das experiências são experimentadas pelos smartphones e tablets, uma parte por computadores desktops, uma parte por telas inteligentes e ainda está por vir os óculos inteligentes, os smart glasses, né? E o que eu falo é que quando a gente pensa em experiência imersiva, a diferença do hardware e por que você vai entregar é significativa. Por exemplo, se eu quiser entrar no metaverso com um computador, eu tô aqui no meu mundo físico, mas eu sento num lugar, eu saio do meu mundo físico e eu entro no mundo virtual. Então eu tenho um descolamento do meu mundo físico e entro no mundo virtual. Agora, quando eu tenho um smart glass, por exemplo, eu estou usando smartphone, usando realidade aumentada, eu não deixo de fazer as minhas coisas. Eu estou no meu dia a dia, estou usando o óculos inteligente, por exemplo, eu posso estar decorando o ambiente
meu entorno da maneira que eu quero, mas sem parar, não preciso ficar parado num ponto físico. Eu posso sair do ponto A, ponto B, posso pegar meu carro, dirigir, ao invés de eu abrir o Waze no celular, eu estou vendo já a setinha ali no asfalto, né? Então isso fica incorporado no meu dia a dia. Então os hardwares são fundamentais para as experiências. Então esses são os 6 pilares que a gente considera para entregar experiências imersivas de impacto. Aqui um pouquinho das tecnologias que habilitam essas experiências imersivas. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma, eu só vou dar uma pincelada aqui, depois o professor Romero pode até ajudar aí a complementar isso, mas tem um conjunto de tecnologias que trabalham juntas ali para conseguir habilitar essas experiências de existirem, né? Então, uma das verticais é a parte de visão computacional. Ali dentro a gente tem muita inteligência artificial. A gente tem machine learning, a gente tem deep learning, tem image processing, e tudo isso vai criar o que a gente chama de landmark detection, que é o computador, uma vez que ele recebe uma imagem ou um vídeo, e o vídeo nada mais é do que são imagens, né? Mas são imagens que passam com frames, né? Por seconds ali, por segundos, são imagens uma atrás da outra. É a máquina conseguir detectar que tem um objeto ali dentro, no nosso caso, por exemplo, um rosto, detectar pontos nesse rosto, e a partir desses pontos é onde ela vai conseguir colocar os ativos digitais ou virtuais por cima dessa imagem, manipular a imagem para mostrar esses ativos, né? E fazer segmentação. Por exemplo, a gente criou um modelo agora para o Snapchat, integrou dentro do Snapchat, onde você consegue, primeiro, detectar que você tem uma mão, e depois você segmenta a unha. E uma vez que você faz a segmentação, você consegue colocar uma coisa virtual por cima da unha. Então essa é a coluna ali da visão computacional. Depois tem a parte de renderização. Então tem várias tecnologias para ajudar a renderizar esse conteúdo todo, principalmente pela web, que é o canal mais importante hoje. Então você tem o Wasm, você tem o 3JS, tem o WebGL, tem Unity, tem Unreal, tem várias tecnologias que ajudam a renderizar esse conteúdo na tela do computador, ou na tela do celular, ou até do óculos, né? Depois tem os displays, que a gente consegue integrar, eu já falei um pouquinho antes, né? Então você tem os displays de smartphone, você tem o display do computador, você tem o display de telas inteligentes, tem o display dos óculos inteligentes, e tem, eu não trouxe aqui um vídeo, mas se vocês derem um Google, depois vocês podem achar, já tem uma lente de contato que você coloca, e essa lente de contato consegue renderizar um conteúdo virtual em cima do seu olho. Então você está olhando o seu ambiente, você consegue ver alguns textos, já é uma coisa bem rudimentar, mas já é possível. E tem outras muitas tecnologias que são combinadas, né? Você tem, por exemplo, áudio 3D e áudio espacial. Hoje você está dentro de um metaverso, ou dentro de uma experiência de realidade virtual, e você vê vários avatares. O áudio espacial ali dentro, ou áudio 3D, você consegue ver de onde o som está vindo. Então, se tem alguém na sua direita e está falando da sua direita, o som vem da direita. Se você vira a cabeça, o som acompanha, como no mundo real. Além disso, para não criar uma bagunça, imagina que você está numa festa dentro do metaverso, tem 1000 pessoas lá dentro do metaverso numa festa. Você consegue escutar o áudio só das pessoas que estão no seu campo de visão. Então você consegue pegar o seu grupinho, 3, 4, 5 pessoas, sair ali, ficar no campo de visão só essas 5 pessoas, e você vai escutar só o áudio dessas 5 pessoas. Você tem a parte de reconhecimento de gestos, né? Muito usado hoje, principalmente no TikTok, a parte de reconhecimento de voz. Tem esse que é o Haptics, que é a parte de vestuários. O Facebook está investindo uma grana nisso. Para você, depois eu recomendo de novo o filme Jogador Número 1, você compra uma roupa, uma cotoveleira, uma luva, e aí você começa a ter a sensação física, né, do tato, de estar dentro do metaverso. Eu experimentei o ano passado na CES nos Estados Unidos, é surreal. Você coloca uma luva, aí você coloca o headset, você olha um gato, e você vai e faz carinho no gato, e você tem a sensação de estar fazendo carinho no gato por essa luva, né? Então são esses dispositivos. E tem outras tecnologias como o 5G, que vai transformar absurdamente. Hoje tem muita coisa que a gente faz, que a gente tem que usar o processamento que está na nuvem, GPU, e que é melhor, e depois a gente manda para o cliente, mas com 5G, a gente vai ganhar muita velocidade, a gente vai conseguir fazer coisas incríveis. Tem uma coisa que dá para fazer no 5G, que pouca gente ainda sabe, que você consegue mensurar a altura, onde está o dispositivo da pessoa, a localização da pessoa pela onda do 5G. E tem uma tecnologia que eu não coloquei aqui, que foi falha minha, mas é muito importante, que está chegando agora, que é o LiDAR, que são os radares via laser que os dispositivos estão chegando,
esse LiDAR ele consegue fazer uma mensuração de profundidade do seu ambiente. Então, se eu estiver usando um óculos, um óculos inteligente, por exemplo, que tem LiDAR, uma câmera e LiDAR, ele consegue ver onde estão as paredes e eu consigo pintar essas paredes. Eu consigo colocar o que eu quiser nessas paredes, ou até remover, ou criar uma tela virtual nessa parede, isso com esse senso de profundidade que o LiDAR habilita. Eu consigo, por exemplo, também fazer oclusão de objetos. Então, se eu quero ver um objeto atrás do sofá, então a parte de baixo do objeto eu não vou ver, porque o sofá está na frente. Então, o LiDAR habilita isso de acontecer. E por último, eu vou entrar aqui no casos de uso, que a gente tem para o varejo. A gente fez muita coisa. E vou mostrar mais ou menos como é que a gente faz isso, né? Então, o que a gente faz para o varejo? A gente fala que a gente é uma empresa de comércio aumentado. Comércio aumentado que a gente quer habilitar os consumidores a provar produtos em qualquer lugar, a qualquer momento, com precisão e realismo. E eu vou falar, isso é muito importante quando a gente fala de prova de produto, é precisão e realismo. Tem uma diferença e eu vou mostrar para vocês o que é essa diferença. Essa frase, esse headline que tem aí, essa era a nossa missão até pouco tempo atrás. A gente fez uma mudança muito pequena nesse texto agora, mas que abre um horizonte absurdo para a gente. E a mudança é o seguinte, ao invés de só habilitar as pessoas a provarem produtos virtualmente, agora a gente está habilitando as pessoas a usarem produtos virtualmente. E você vai me perguntar qual que é essa mudança tão gigantesca que acontece? É o seguinte, eu provar um produto virtual, eu vou no e-commerce, eu quero comprar um óculos. Então eu quero experimentar, ver se aquele óculos serve em mim. Eu experimento ele virtualmente. E aí eu compro o produto físico e recebo em casa. Beleza, essa era a aplicação. A nova aplicação é o seguinte, ao invés da gente lançar o produto físico, a gente já trabalha com marcas que fazem isso, eles estão lançando primeiro o produto digital, você vai no site da empresa, você experimenta o produto digital e você compra o produto digital. E agora com blockchain e NFTs e tudo mais, tem mais uma maluquice que é o seguinte, eu consigo ir lá, eu crio um batom vermelho, eu falo, olha, esse batom vermelho pode ser usado 40 vezes. Depois de 40 vezes, a pessoa tem que, se ela usar 40 vezes, ela tem que comprar de novo. Igual acontece no mundo físico. Então, a empresa vende para você esse batom vermelho, você pode usar ele em realidade aumentada em diversos canais. Então, você pode entrar no e-commerce da empresa, abre a câmera no e-commerce da empresa e usa aquele batom vermelho, faz um vídeo, compartilha na rede social. Porque é o seguinte, na rede social, os filtros que tem lá, todo mundo pode usar. Você não precisa pagar. Então, você não gera escassez, você não gera esse senso de exclusividade. E aí, quando você começa a fazer o que a gente chama de Gated Virtual Try-On, que é a prova virtual, mas ela tem um componente que você tem que pagar ou que você tem que ganhar aquilo, você começa a gerar exclusividade. E aí você gera interesse. Depois eu vou mostrar um slide para baixo, a Nike está fazendo uma fortuna vendendo só ativos digitais, primeiro. Então o que a gente vê? Essa mudança. A gente habilita as marcas e as pessoas até. Então, se você quiser lançar uma coleção de maquiagem digital hoje, você pode. Isso está deixando as empresas em pânico. Em pânico. Eu não sei, eu não conheço o pessoal aí, a audiência, mas eu converso com o pessoal que tem filhos aí na faixa dos 10, 8, 15 anos, eles não querem ganhar roupa, eles não querem ganhar presente, eles querem ganhar skin para o jogo. Skin para o jogo nada mais é do que um produto digital para ele usar no avatar dele. E o orçamento que o consumidor tem passa a ser concorrido por esses ativos digitais também. Então a pessoa gasta comprando um skin para o jogo, ela não tem dinheiro para comprar uma roupa de verdade. Isso é real. A gente tem marcas aí que estão preocupadíssimas com isso. Você vai lançar uma coleção de camiseta para avatar, por exemplo, para realidade virtual, realidade aumentada, você não precisa de matéria-prima, não precisa de logística, não precisa de canal de distribuição, não precisa de fábrica, não precisa de nada disso. Você vai lá, cria sua coleção de roupas, disponibiliza aí nas plataformas, as pessoas compram e deixam de comprar as roupas virtuais. Isso briga, é uma concorrência com as empresas de produto físico. Então, só essa mudança que a gente fez de habilitar as pessoas provarem produtos virtuais a passarem a usar produto virtualmente, abre um leque absurdo de coisas para acontecer que já estão acontecendo. Só para vocês terem ideia, tem uma garotada aí de 12, 13, 15 anos faturando milhões por ano só criando produto virtual que pode usar em plataformas virtuais. Agora vamos falar um pouquinho do que compõe essa experiência, né? São as três coisas principais que a gente faz.
os ativos, então a gente pega os ativos, lembra que eu falei de um dos pilares lá que era o conteúdo? Então a gente tem esses digital assets, que são esses ativos digitais, a gente cria os melhores ativos digitais que tem no mercado. E o que significa ser o melhor ativo digital? Ele tem que ter realismo para a plataforma que ele está. Então, um ativo digital criado para o Roblox, ele aparece de uma maneira. Um ativo digital criado para provar o produto no braço, ele aparece de outra maneira. Esse ativo digital, ele precisa ser otimizado para aquela plataforma, senão demora muito para carregar, fica muito pesado e por aí vai. A gente cria condições e efeitos dentro desses ativos que chegam muito próximo do que a gente tem no real. Então ele coloca sombras, por exemplo. Então se a luz, dependendo de onde a luz está incidindo, incide uma sombra do objeto nos objetos reais que tem em volta dele. Ou reflexos, por exemplo, a gente consegue colocar dentro sei lá, de um óculos, vocês podem experimentar depois, você consegue colocar dentro de um óculos reflexos. E parece que você está olhando para dentro do seu. Em algumas plataformas são reflexos reais do seu ambiente. Então a câmera faz uma leitura do seu ambiente e coloca o reflexo na lente do óculos que você está experimentando. Então esses são os melhores ativos digitais que a gente faz. Depois a gente usa as melhores plataformas. Depois a gente cria as melhores experiências para o usuário, e aí são a UI e UX, e aí a gente trabalha com uma visão holística. Então, que nem eu estava comentando anteriormente, quando o pessoal começou a usar a prova de produto virtualmente lá em 2017, 16, 18, até 19, a experiência, a ferramenta ficava escondida no e-commerce. Poucas pessoas viam. E aí ficava aquilo, tecnologia por tecnologia, estava escondido no e-commerce. Hoje a gente tem uma visão muito mais holística. Então, tá bom, como que a gente usa essa ferramenta de realidade aumentada para o negócio de uma maneira geral? A gente entende a jornada do consumidor inteiro, o que ele quer, o que ele quer comprar. Será que não é melhor, por exemplo, eu comentei antes, tem marca que está lançando o produto digital primeiro, e aí depois os produtos digitais que se popularizam, aí eles criam a versão física daquele produto. Então é uma lógica inversa. E olha que legal, porque você consegue experimentar e testar um produto novo sem gastar, com fabricação, com matéria-prima, com nada. E aí se popularizou, aí você vai e cria o produto físico. Então isso é ter uma visão holística, ter uma visão centrada no usuário, como que o usuário vai usar o seu produto, onde ele vai usar, como que ele pode usar. Performance, então tem que ser rápido, tem que ser fácil de usar. A gente fala muito hoje de Web3, né, que tem essa combinação de tecnologia imersiva com Web3 e blockchain. A performance ainda não é muito legal. Performance não no sentido de demorar ou de latência, mas tem muita fricção ali na experiência. Muita gente não sabe criar uma carteira cripto, por exemplo, né? Depois a gente vem na parte de UI UX, criar casos de uso inovadores. Então, eu estava comentando antes, realidade aumentada, as grandes marcas não estão mais se perguntando assim, será que o pessoal vai usar realidade aumentada? Não. A realidade aumentada está lá, está consolidado. Agora estão perguntando assim, de que outra forma eu consigo usar a realidade aumentada na jornada do meu consumidor? E a outra experiência ótima que a gente consegue colocar ali é fazer a adequação da luz do ambiente, do usuário, em cima do objeto que a gente coloca em cima, do overlay, né? E na parte de tecnologias que a gente usa, a gente tem tecnologia proprietária, que a gente criou. Então, toda a tecnologia que a gente usa de realidade aumentada, não todas, mas boa parte da tecnologia, 80% do que a gente tem de realidade aumentada para prova de produto é tecnologia nossa, e a gente usa algumas de parceiro para permitir rastreamento preciso, alocação precisa. Então, não adianta eu experimentar um batom e o batom está aqui na minha testa, né? E tem ferramenta aí no mercado que faz isso. E uma renderização realista. E isso que eu quero mostrar para vocês. Quando eu falo de precisão e realismo, é isso aqui. Eu vou fazer uma brincadeira, não vai dar para todo mundo responder, mas eu vou deixar provocado aí. Quem consegue distinguir, ou quem consegue dizer se essas imagens carregam um batom real ou um batom em realidade aumentada? Eu não vou Dá fazer para fazer uma enquete aqui, o Ryan. Legal. Se conseguir lançar uma enquete aí, vai ser legal para ver o resultado. Dizem aí se o da esquerda é real ou se o da direita é real. Mas é você que tem que fazer a enquete. Eu que tenho que fazer? Aperto mais, tem enquete. Deixa eu ver aqui. Boa. Vou fazer aqui, ó. Qual foto tem o batom em realidade aumentada? Como é que esquerda
Não sei se eu vou acertar aqui, professor. Estamos fazendo no ao vivo aqui, direita. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Eu habilitei aqui. Vamos ver. Bom, a pesquisa está aí. Depois a gente vê o resultado. Mas eu já vou dar o resultado aqui. Essa foto que a gente tirou... Peraí, dá um tempinho. Eles estão respondendo. É rápido. Está equilibrado. Quando eu vejo equilíbrio, eu já vejo uma coisa. Não está fácil de adivinhar. Olha lá, o pessoal tem 38, 39, 40% está dizendo que da esquerda é realidade aumentada. 41, 42. Ó, olha, agora o placar está assim, ó, quase 47% das pessoas acham que a foto da esquerda é realidade aumentada e os 32%, é até engraçado porque não somam 100%, mas enfim, 47% aqui dizendo que da esquerda é realidade aumentada e da direita é real. E é o inverso. A foto da direita é a foto que tem realidade aumentada e a foto da esquerda é a foto que tem um batom real. Mas o mais maluco disso é que o dia que a gente fez essa foto, tava essa pessoa, que é a Laurinha, e tinha mais duas pessoas com ela, ninguém acertou qual era a foto correta. Isso mostra o quê? Mostra que é muito realista, a experiência é realista. Então eu posso tirar uma foto usando realidade aumentada, uma maquiagem, uma make em realidade aumentada, eu vou mostrar para as pessoas, elas não vão se tocar que é realidade aumentada. Agora, o que é precisão? Precisão é o seguinte, eu estou provando um batom cor-de-rosa. Esse batom que eu estou provando virtualmente, ele está reproduzindo precisamente os atributos físicos daquele produto? Isso é precisão, porque pode ser realista, mas de repente eu experimento um negócio lá, um batom azul lá com a realidade aumentada no e-commerce, super realista, mas quando eu recebo o produto físico, ele não está reproduzindo precisamente aquele produto físico. Isso é precisão. Realismo e precisão. A gente tem que reproduzir o item o mais próximo possível da realidade para não deixar o consumidor frustrado, né? Muito legal. Aqui tem um outro, que é o seguinte, esses aqui são sapatos. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra enquetezinha. Não sei como a gente está de tempo aqui, ó. Não dá tempo. Vamos fazer mais uma aqui, dos sapatos. Desculpa intervindo, eu levantei a mão, eu só preciso de uma dúvida. Eu estou no trânsito, eu quero muito assistir essa palestra. Está sendo gravada? Está sendo gravada. Vai ser disponibilizado? Vai ser, né, professora? O professor está com o microfone desligado. Ryan, você está sem som. Não, acho que eles estavam perguntando se vai ter o... Não, tá bom. Disponibilizado, né? Vai ser Vai ser disponibilizado. Nesse momento eu estou criando aqui agora mais uma enquetezinha aqui para os sapatos. Vou colocar aqui as alternativas. 1, 2 e 3. Vamos lá. Vamos ver. Pessoal, aqui é o seguinte. Esses sapatos aí são reais ou, ou são modelos 3D? Quem acha o quê? É muito legal ver aqui o resultado, porque assim, é super equilibrado. Estamos 37, 32 e 32%. Ó, vamos lá, boa parte aqui já respondeu. Deu super equilibrado. Tem gente que acha que o primeiro é a foto real, tem gente que acha que o segundo é foto real, tem gente que acha que o terceiro é foto real. Todos são modelo 3D, não tem foto real aí. Eu esqueci, né? Devia ter colocado essa alternativa. Mas todos esses modelos são modelos 3D. E o que significa isso para as empresas? As empresas estão usando esses modelos 3D e estão barateando demais a produção de conteúdo para o e-commerce.
As empresas nos Estados Unidos, elas gastam 5, 6, 7, até 12 mil reais, 12 mil dólares para fazer uma sessão de fotografia de produto. Hoje a gente cria um modelo 3D e ela tira as fotos no ângulo que quiser, coloca lá para o consumidor virar o negócio de ponta cabeça, examinar com profundidade, e economiza muito, né? Vamos lá. Aqui, agora, alguns casos de uso, né? Tem a parte de maquiagem, então, prova de maquiagem. Então, essa primeira aqui é a maquiagem tradicional. Então, está experimentando uma sombra, cobrindo a pálpebra toda, né? De uma forma esfumaçada e tal. Essa era a prova de produto que a gente começou lá atrás, uma coisa bem tradicional, básica. E a gente foi evoluindo. Então, de que mais forma eu consigo usar a realidade aumentada? E hoje a gente tem isso aqui, ó, do lado, a gente já começa a digitalizar looks completos, misturando vários produtos. Isso faz aumentar o tamanho da cesta de compra do consumidor ali no e-commerce. Então, esses looks, por exemplo, essa aqui é uma marca americana que chama Makeup Beauty, e uma das fundadoras da marca é uma makeup designer, e ela cria esses looks, a gente pega esses looks, digitaliza eles, e todos os looks usam uma coleção, uma variedade de produtos que ela vende no e-commerce. Então ela dá ideias de como que as pessoas podem comprar uma paleta ali de sombra e combinar elas para usar. Isso faz o quê? Aumenta o volume de vendas no e-commerce. Ao invés da pessoa experimentar um item só na pálpebra, ela experimenta uma coleção. E ela acaba comprando 2, 3, 4, 5, vai aumentando o volume de venda. Então, começamos experimentando um SKU, agora uma coleção de SKUs. De que forma mais a gente consegue usar a realidade aumentada? Aqui na parte de moda, esse aqui é um vídeo, por exemplo, isso aqui é uma experiência de loja e em realidade aumentada ao mesmo tempo. Não sei se vocês repararam, mas estou usando no espelho ali, né? Então, eu estou experimentando o produto. Você vai lá na loja, escaneia um QR Code de um produto. Deixa eu ver se ficou legal no meu pé. Antes de pedir para o vendedor ir lá e pegar o seu número no estoque, pega 3, 4, 5, 10 pares e traz para você, e não é aquele número. Então, você já experimenta. Pô, ficou legal, gostei. E aí, depois que você faz um afunilamento do que você quer, aí você pede o seu número lá para a pessoa para experimentar, fazer o touch and feel, né? No final. Mas uma coisa legal que é a realidade aumentada, ela aumenta muito a exploração de produto. Então, numa loja, você experimentar 2, 3, 4, 5 pares diferentes. Agora, com a realidade aumentada, você consegue experimentar a loja toda. A gente tem caso, por exemplo, de consumidores de maquiagem que começam a comprar umas cores que ela nunca ia comprar na vida real. Uma cor verde, uma cor azul, porque na loja ela nunca ia experimentar um batom azul na loja. E aí, com a realidade aumentada, ela brinca com batom azul, gosta e compra. Então, a descoberta de produtos é bem mais interessante, né? Aqui um outro caso de uso que a gente tinha, a parte de moda, né? Relógios. Então, estou experimentando aí um relógio. E a gente consegue brincar com várias coisas, o que é legal. Até o horário a gente consegue manipular para colocar o horário do que o consumidor está experimentando, do tempo real dele, do tempo local dele. E aí você vai experimentando os relógios. Então, isso é para prova de produto virtualmente, mas você pode criar produtos digitais e vender também. Outro caso de uso, vou começar uma corrida aqui por causa do tempo, é a parte de esmaltes. A gente tem, vou até dar uma avançada já aqui no vídeo, você consegue, no esmalte hoje, para web, a gente só cria com foto, a gente ainda não tem em tempo real, mas você consegue experimentar, faz a segmentação da unha ali, e você vê o esmalte na sua unha. Agora, para a rede social, nós somos o primeiro a desenvolver isso, e a gente fez uma integração com o Snapchat. Então, a gente tem uma parceria com o Snapchat, a gente criou o modelo de reconhecimento de mão e segmentação de unha, integrou dentro do Snapchat, e aí a gente consegue criar filtros dentro do Snapchat em tempo real para unha. Aqui, vou passar de novo, é bem curtinho esse vídeo. Tu vai experimentar a cor do esmalte. Então, consegue ver cores diferentes e tudo mais. Isso em tempo real dentro de uma rede social. Um outro caso de uso que a gente tem, não para realidade aumentada, mas para realidade virtual, me perguntaram antes, né, como pode usar nos negócios, tem o que a gente chama de in-game ads, que são anúncios dentro dos jogos. As marcas estão gastando uma fortuna alugando billboards dentro de jogos para fazer propaganda. E quando você está jogando seu Fortnite ali, você olha para o lado, tem um billboard fazendo uma propaganda. Os caras estão fazendo um pop-up store dentro de jogos. O Roblox é um case maluco. O que tem de marca usando o Roblox, a Vans tem lá dentro, a Gucci. A Gucci criou uma loja, um jogo dentro do Roblox, com uma loja, vendeu as coleções de bolsa digitais, ela cobrava $4 pela bolsa. Hoje essas bolsas dentro do Roblox você não consegue comprar por menos de $4.000 dentro do Roblox.
Tem o que a gente chama de produtos digitais. Eu não sei se esse ainda é o nome que vai pegar, ou o pessoal tem gente que chama de digital twins, tem gente que fala de digital. Digital que é o seguinte, é produto físico e digital. Então você vê aqui na parte de cima, é uma coleção da Tommy, que você consegue comprar essa roupa para o seu avatar e você consegue comprar a mesma roupa para você. Aqui embaixo é uma coleção da Renner, que tinha também para o mundo digital e tinha a mesma peça para o mundo físico também. E aqui tem um videozinho que a gente criou, a gente cria essa experiência que a gente chama de cross-platform, que você consegue comprar um produto e experimentar em várias plataformas diferentes. Então, por exemplo, você pode comprar um look de maquiagem e usar em realidade aumentada em você, e esse mesmo look que você está usando, você pode usar no seu avatar. Então, você pode usar, por exemplo, no seu avatar no Roblox. Não sei se vocês repararam, mas é o mesmo look. Ou o mesmo look pode usar no avatar no Decentraland, por exemplo. É o mesmo look, está lá no avatar do Decentraland. Então começa a criar uma interoperabilidade de plataformas. Google está pensando em entrar nisso, já está no roadmap deles, então eu posso criar, posso comprar e poderia estar usando aqui, se tivesse integrado com o Lasso, poderia estar usando aqui minha maquiagem ou meu óculos de sol aqui no Lasso. Só eu comprei, vou poder usar. E tem os produtos digitais exclusivos, né? Então o primeiro item aqui em cima, eu não sei, depois o pessoal diz aí, quem conhece a Ready Player Me. Ready Player Me é uma startup de avatares, que é uma startup de avatares interoperáveis. Então, vários metaversos usam a plataforma do Ready Player Me. A L'Oréal, através da Maybelline, fez uma campanha, está vendendo looks e cabelos. E é muito maluco isso, porque tem marcas do setor de beleza que começam a invadir o espaço do pessoal de moda. Então, a Maybelline lançou não só o batonzinho, mas lançou a roupa também para o avatar. A Maybelline faz maquiagem no mundo físico. Mas no mundo virtual ela começou a entrar no espaço da H&M, no espaço da Gucci, em outros espaços. Porque não precisa de fábrica, não precisa de matéria-prima, né? Aqui são os criadores dentro do Roblox, tem uma infinidade. E de novo, aqui tem de novo esse mesmo vídeo que vocês já viram antes, que são esses looks, são looks que você tem que comprar. Você pode comprar esse look. E só quem usou esse look pode abrir a câmera, apertar o botão de gravar um vídeo e compartilhar na rede social, por exemplo. Então você gera exclusividade lá dentro. E gera um mercado também, porque Ryan, posso ir lá criar minha coleção de maquiagem, lanço no metaverso ou dentro da plataforma, o professor Romero compra lá o meu batom, ele usa 5 vezes e depois ele guarda. E daqui 2 anos, se eu vir um influenciador digital famoso, ele comprou por R$5 e ele vende por R$200, R$1.000, R$5.000 depois. E experiências no metaverso, estava comentando com vocês, né? Então dentro do Roblox tem a Gucci Town, tem a Walmart Land, tem a Vans lá dentro também, e são experiências, e cara, as marcas não são boas. Você vai pensar, cara, por que o Walmart está dentro do Roblox? Tipo, criança não vai comprar no Walmart, criança não vai no Walmart. Mas essa galera que está no Roblox, eles têm 15 anos, 16, 20 anos, daqui 5 anos eles estão com 25, daqui 10 eles estão com 30. Então a marca já está dentro da cabeça da molecada, lá dentro do Roblox. Então, você tem que criança de 10... A Gucci, o que a Gucci está falando? Está lá dentro do Roblox falando com criança de 10 anos, ou 15 anos. Está lá, está criando a audiência dela que daqui 5 anos vai virar consumidor, daqui 10 anos vai virar consumidor. O setor imobiliário, eu comentei com alguns de vocês, a gente já está chegando no final aqui. Ao invés de você levar a pessoa para ver um decorado em físico, que é só uma alternativa do decorado, você consegue fazer em realidade aumentada. Então já tem empresa lá fora, aqui no Brasil ainda não vi nenhum caso, mas que ela lança um decorado vazio. É um espaço vazio, você entra lá dentro, coloca um headset, e aí dentro do headset você vê onde estão as paredes, você vê onde está a pia, você pode mudar, eu não quero essa parede aqui. Tem outra configuração, que eu abro o espaço, integro a cozinha com a sala, você consegue fazer um upgrade dos materiais, você consegue trocar o piso, consegue trocar o material da pia, das paredes, da janela, e eles começam a vender serviços adicionais. Então o cara vende não só o apartamento pronto lá para a pessoa fazer a decoração dele depois. Já vende, tá bom, então você quer um mármore diferenciado, você quer uma pedra diferenciada aqui, tá bom, vou te entregar. Ele faz upsell dentro da parte imobiliária, né? E acho que o último case que eu trago aqui é a parte de alimentação. Tem uma pesquisa que eu vou compartilhar com vocês depois, uma coisa maluca. A gente cria cardápios, a gente lançou há 2 semanas atrás o cardápio da Denny's nos Estados Unidos, é uma rede gigantesca de alimentação, não sei se vocês conhecem, e a gente criou o cardápio digital da Denny's.
e aí enquanto o pessoal está esperando ou está fazendo pedido, eles começam a brincar, então você engaja a pessoa enquanto ela está fazendo o pedido dela, então ela fica entretida, ela não vê o tempo passar até chegar o pedido dela, depois ela come e tudo mais. Eu vou mostrar o estudo aqui embaixo, que mostra o seguinte, agora eu vou começar a mostrar alguns números rapidamente. Esse é um case da Sephora, 23% de aumento na adição de produtos no carrinho de compra para aqueles consumidores que passaram pela prova de produto virtualmente. E o aumento em vendas é de 35%. Isso aqui, eu não sei se o pessoal aí está acostumado a trabalhar com e-commerce e tal, isso é surreal. Você falar que você aumenta a venda do cara em 35% é um negócio surreal para as marcas. A gente tem um case lá, não posso falar qual que é o cliente, é um cliente da França, 0,1% do site dele passa pela prova virtual. 7,8% das vendas do e-commerce já vem da prova virtual. É um negócio maluco, é um negócio surreal. E no caso da Sephora, a gente tem mais de 3 mil SKUs já digitalizados para eles lá na plataforma. Esse aqui são números e dados, depois vai ficar na apresentação. Esse aqui é da parte de alimentação. Tem uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos com método científico e tudo mais, e ela demonstrou o seguinte, que a realidade aumentada aumentou o desejo da pessoa em consumir uma determinada comida, aumentou o tanto de coisas que as pessoas compram, então aumentou o valor da conta do cliente, e no final aumentou a satisfação da experiência geral. Então não só impactou ele em querer comer uma comida, a comprar mais comida, mas também depois que ele comeu, ele ficou mais satisfeito com a experiência. Então são dados de impactos reais, tem aqui a fonte da pesquisa, depois vocês podem dar uma pesquisada. E o último slide que eu tenho aqui dessa parte de números é o seguinte, a Nike, o ano passado, já fez mais de 180 milhões de dólares vendendo NFTs, produtos só digitais. E todas as marcas estão vindo atrás disso. Então as marcas grandes hoje, elas já têm head de metaverso, tem head de Web3, olhando para esse lado. Então você tem lá a Nike, tem a Dolce & Gabbana, tem a Tiffany fez uma parceria lá com o pessoal da CryptoPunk, que ela vendia por 150 mil dólares. Então o pessoal chegava com uma NFT, queimava a NFT e aí pegava o ativo físico, né? A Nike fez isso, você comprava uma NFT de um ativo digital, se você quiser depois você queima esse NFT e pega o tênis físico, né? Aqui no Brasil tem um case muito interessante, quem fez foi a Reserva. A Reserva fez um case muito interessante usando NFT e realidade imersiva. Depois dei uma pesquisada no case da Reserva. E aqui, para concluir, é o seguinte. A tecnologia imersiva, ela habilita várias oportunidades. A primeira, awareness. Então, você consegue se destacar. Você não está entregando só um conteúdo tradicional para o seu cliente, um texto, um vídeo, uma foto. Você está entregando uma coisa mais imersiva, tem mais appeal para o cliente clicar para você, né? Tem mais engajamento. A gente vê que, em média, quem passa pela prova de produto virtualmente fica, em média, mais de 2 minutos dentro da experiência. Tem site, tem cliente que a gente dobra o tempo que o cliente ficou dentro da plataforma do cliente, dentro do site do cliente. Isso é tempo que o cliente não está vendo alternativa na internet, não está indo no site do seu concorrente. Aumenta a conversão, já mostrei para vocês, cria diferenciação, faz redução de custo. Então, por exemplo, você usa lá um produto 3D, ao invés de você ficar pagando fotógrafo para tirar foto, você tem um produto 3D uma vez e você consegue reusar ele em quantas plataformas você quiser, tira quantas fotos em quantos ângulos quiser. Tem redução de custo, por exemplo. A gente tem cliente que tem mais de 2 milhões de prova de produto no e-commerce no mês. Quanto que ia custar as pessoas, e é na parte de maquiagem, e normalmente o pessoal de maquiagem usa tester, né? Tester ou aquelas amostras. Quanto que ia custar isso para a empresa? Né? Mais de 2 milhões de produtos experimentados dentro de um mês. Ia custar uma fortuna, então consegue reduzir custo ali, né? E você abre hoje novas fontes de receita. Então você consegue criar produtos digitais para vender só no digital. A Nike faturou mais de 190 milhões no ano passado só vendendo produto digital. Então você habilita outras fontes de receita para a empresa, né? Essas são as oportunidades, só que com isso vem as ameaças. E a ameaça que as empresas estão vendo essas tecnologias estão habilitando, principalmente o Web3 e as tecnologias imersivas, estão habilitando a economia dos criadores. Então, como eu comentei antes, as pessoas hoje, qualquer um pode criar uma coleção de roupa digital e vender e vai concorrer pelo orçamento de um consumidor que vai deixar de comprar uma roupa física para comprar uma roupa digital. Parece absurdo o que eu estou falando, mas tem gente que compra muito. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A gente abre aí para perguntas, né? Eu sei, talvez eu passei um pouquinho do tempo, mas queria compartilhar tudo isso com vocês. Muito bem, Ryan, parabéns, viu? Foi muito engajadora a sua apresentação.
A gente está com 122 pessoas agora online, em tempo real, e tem muitas perguntas. Eu selecionei algumas aqui. Bom. A primeira questão, que tem bastante, é com relação a exemplos em outras áreas. Eu vou citar alguns aqui, se você tiver exemplos, eu sei que é difícil. Com certeza tem alguma aplicação nessas áreas, mas é difícil, às vezes, a gente ter de cabeça para falar para você. Por exemplo, o Thiago está interessado em aplicações na área do setor energético, o Daniel e a Flávia na área de engenharia civil, o Daniel, não sei se o mesmo Daniel ou outro, preocupado com varejo na área de farmácia, e a Lúcia com experiência em treinamentos técnicos e profissionais. E ela está interessada em saber se você conhece algum estudo comparando esse treinamento técnico com treinamento presencial ou por realidade aumentada ou virtual. Olha, vamos lá, tem esses 4, né? Não sei se vou lembrar todos, aí vamos lá. Vamos pensar. Eu lembro aqui. Energia. Energia tem uma coisa, o pessoal está usando muito a realidade aumentada para fazer manutenção. Já tem tablets, né? Então você tem lá, você tem geradores e tudo mais, você tem peças que você precisa fazer reposição. Então, ao invés de você levar o mecânico levar um monte de desenho para ver qual que é a peça, não sei o que, taraná, com tablet ele escaneia, sei lá, tô pensando em energia, mas sei lá, tô pensando numa hidrelétrica, mas tô pensando numa refinaria, por exemplo, né? Mas também se aplica no setor de energia, que é uma coisa mais industrial. O mecânico vai lá com o tablet, ele aponta para a bomba, e aí o tablet vai identificar qual que é a peça que tem que ser substituída para o mecânico. Então, sei lá, de repente é o rotor. Aí o rotor fica vermelho. Então ele deixa o rotor vermelho em realidade aumentada. Aí o técnico consegue apertar o rotor, ele vê a vista explodida, ele consegue ver no manual de montagem ali, animado, como que desmonta aquela bomba, por exemplo, levando para o setor de energia, poderia ser um gerador, por exemplo, né, uma linha de transmissão, como é que eu desmonto aquilo lá? Então você ajuda o mecânico naquele procedimento. Então ele identifica o que tem que ser substituído mais rápido e ele consegue ver o procedimento de desmontagem, montagem de novo com mais facilidade. Setor de construção e arquitetura. Tem muita aplicação, setor de construção e arquitetura. Muita aplicação. Uma coisa, por exemplo, a parte de facilities. Então, toda a parte de encanamento, de cabeamento e tudo mais. Depois que a obra está pronta, é um parto, né? Você saber onde é que está o cabo, não sei o que, taraná. Tem aplicação hoje que depois que a obra está pronta, é claro que você tem que colocar isso no projeto, você consegue entrar em realidade aumentada dentro da obra e você consegue com o celular você vai escaneando e você vê onde está passando a tubulação em realidade aumentada na parede ou no chão. Então você consegue ver, por exemplo, tipo um raio-x, né, das paredes para ver onde que está passando a infraestrutura lá de hidráulica, de elétrica e por aí vai. Outro caso de uso na construção civil é na parte de construção em si. Então também vem para substituir aqueles desenhos, né? Então você tem lá, tá plotado em A1, aquele negócio gigante, o mestre de obras está virando negócio de ponta cabeça, não sabe. Você consegue, com precisão milimétrica, você consegue entrar com realidade aumentada, vamos supor que você está construindo um prédio. Você entra naquele nível do prédio, você consegue em realidade aumentada ver onde vai ficar a janela, onde vai ficar a parede, onde vai ficar a porta. Isso ajuda ao mestre de obras ali, a equipe visualizar como que vai ficar a obra, né? Isso dá eficiência, gera eficiência, economia de recurso, porque você não tem muito retrabalho, enfim. Construção e arquitetura. Qual foi o outro aqui? Varejo de farmácia. Farmácia é muito voltado para a parte de produto, então a gente tem farmácia vendendo maquiagem lá dentro, porque a farmácia, principalmente aqui no Brasil, virou mais hoje é muito além do que farmácia, né? É uma loja de conveniência. E dentro da conveniência tem maquiagem. Então tem muita aplicação em maquiagem vendendo produto, mas eu comentei antes, a gente tem produto, por exemplo, e tem outras empresas que têm produto em realidade aumentada ou visão computacional para fazer triagem, por exemplo, das pessoas dentro da farmácia, dependendo de como é a farmácia, do modelo. Você pode fazer triagem, você pode fazer venda de produto. Se você tem uma linha de skincare, você está vendendo skincare lá dentro, você pode fazer diagnóstico da pele da pessoa e recomendar os produtos, né? Então, farmácia tem isso. Isso é o que eu consigo pensar para a farmácia agora. E treinamento técnico de profissional, para uso. Olha, treinamento, o que mais tem, na verdade, é a realidade aumentada. Se a gente pegar a primeira versão do Google Glass, que foi lá em meados, acho que de 2009, 2010, por aí, não tem a data de cabeça, mas é uma coisa bem antiga, a principal aplicação que já tinha na época era para treinamento, principalmente treinamento industrial,
e na parte de logística, né? Então, o pessoal, você fazer o treinamento do cara, e depois que você faz o treinamento do operador ou da operadora, ela vai para a linha de produção e ela tem o trabalho dela aumentado ali. Essa foi a primeira aplicação e é uma das aplicações mais batidas e consolidadas hoje com realidade aumentada. Tem diversos estudos, você pode dar uma pesquisada no Google, tem muita empresa. A gente não trabalha muito com essa parte de treinamento industrial. A gente faz treinamento, por exemplo, a gente tem um braço que faz treinamento, comentei um que a gente fez, foi para a parte de saúde. A gente treina nos Estados Unidos pessoas para fazer limpeza de centro cirúrgico. Então, ao invés dela ir lá e treinar no centro cirúrgico, ela treina antes, ela sabe quais são os materiais, ela sabe quais são os pontos que ela tem que limpar. Quando ela vai para o ambiente físico, ela já sabe o que ela tem que fazer. Aí ela vai para a parte do touch and feel, ela vai sentir como é fazer aquela limpeza, né? Mas ela já está ambientada com o lugar. Tem muito estudo demonstrando ganho de eficiência e redução de custo usando realidade aumentada e realidade virtual para fazer treinamento. Bom, muito. Tá chovendo aqui perguntas de várias outras áreas, mas eu acho que seriam infinitas as possibilidades em muitas áreas. Eu vou pedir licença um pouco e desculpas para quem ainda está perguntando, pedindo exemplos de outras áreas, para algumas perguntas um pouco diferentes. Por exemplo, a Maria Luísa, ela fez duas perguntas interessantes aqui. Uma delas é se, com esse teste no virtual que você apresentou aí, quer dizer, antes mesmo do produto existir fisicamente, você já poder testar o mercado desse produto, o cliente já poder usá-lo, né? Se isso vai acabar com o MVP. E a segunda pergunta dela é a preocupação, no fundo é uma preocupação que ela tem com as pessoas que não vão ter acesso a essa tecnologia maravilhosa, né? Eu tenho aqui uma posição, mas eu acredito que a sua seja a mesma, mas deixo para você responder, então. Como vai ficar essa questão do acesso? Muita gente, só alguns poucos privilegiados vão ter acesso a essas maravilhas, e a questão do MVP. Olha, pergunta sensacional. A questão do MVP, eu não gosto de fazer essas previsões assim cabalísticas, mas eu acho que mais e mais, com a adoção da tecnologia, pode ser sim que no futuro, quando a gente está falando de MVP de produto, né? Acho que tem fases no MVP, então eu não acho que vai acabar com o MVP. Estava pensando primeiro em produto físico de loja, né? Acho que talvez sim, a gente já tem marcas que estão experimentando, em vez de lançar o produto físico, primeiro faz no digital e depois populariza e lança, né? Mas tem outras formas de MVP. Então você tem MVP que você tem fase, tem uma fase conceitual, depois você tem uma fase de prototipagem, uma fase de teste. Dependendo do produto, pode ser que essa solução, por exemplo, se for sapato ou maquiagem, é uma coisa que vai acabar com o MVP. Não tem por que você mais fazer o MVP da maquiagem. Se já é principalmente se a gente está falando de uma textura ou uma cor nova, se for só cor, então, você não tem por que fazer mais MVP de cor. Né? Agora, se é um produto completamente novo, você está misturando componentes novos e tudo mais, você ainda vai ter o MVP, porque você tem que ver como que ele se comporta na pele e tudo mais, né? Então, tem essa questão do touch and feel ainda. Mas se for um óculos de sol, por exemplo, é muito fácil hoje você fazer um modelo em 3D, experimentar ele virtualmente e depois ir para a produção sem passar por um protótipo. Já dá para fazer, porque o óculos você já sabe qual que é o material, já tem os meios de produção, tá, é bem mais fácil. Você ainda vai ter, talvez, o protótipo para validar a linha de produção. Então, beleza, eu fiz o protótipo, o maquinário está produzindo, está coerente, as escalas. Então, eu não sei se vai eliminar o MVP, mas acho que vai eliminar etapas do MVP, com certeza. E a questão do acesso? Agora, a questão do acesso, para mim, é o seguinte. De fato, países subdesenvolvidos como o Brasil, não é todo mundo que tem acesso, porque você precisa de uma rede boa, então você tem que ter uma rede de internet boa e tem que ter um dispositivo relativamente bom. Há 2 semanas atrás, a gente lançou uma nova versão do modelo de reconhecimento facial para uso para óculos de sol, maquiagem e chapéus, e a gente reduziu o modelo drasticamente. O nosso modelo hoje, o pacote do arquivo tem 0,7 megas. E o que isso significa? Significa que hoje, em qualquer dispositivo mediano, a gente consegue entregar uma boa experiência. E todo ano, esses dispositivos eles vão melhorando. Então, hoje, assim, no Brasil ainda, a grande maioria não tem o LiDAR.
Mas daqui 5 anos, eu acredito que todos os smartphones vão ter LiDAR. A tecnologia ela vai entrando dentro dos smartphones. Agora, tem gente que não tem acesso ao smartphone. E eu não tenho números na cabeça, né? Mas eu lembro de já ter discutido isso. O número de pessoas sem acesso a dispositivos móveis está reduzindo cada vez mais. Então, acho que essa é uma curva. Acho que mais e mais, eu não acredito que vai ser 100% da população coberta que vai ter acesso ao dispositivo, mas a grande maioria das pessoas acredito que vai ter acesso. Acredito que a rede, as pessoas estão conseguindo ter acesso mais barato a rede com mais velocidade, com menor latência. Então, acho que no futuro vai ter. Hoje, Estados Unidos, todo mundo tem. Não é assim, todo mundo tem. Todo mundo tem. E o nível de qualidade dos dispositivos lá é absurdo. Aqui no Brasil, a gente já tem mais problemas. Aqui no Brasil, Turquia, a gente às vezes tem problema dependendo do nível do dispositivo, mas a gente vê que desde 2018 até hoje, melhorou muito. E a qualidade do que a gente entrega em dispositivos de baixa qualidade já é super superior. Então, acredito que as pessoas vão ter acesso, sim, mas algumas pessoas talvez não tenham. Muito bom, mais 2 perguntas interessantes aqui. Uma da Luana, ela comenta, né, que, como foi noticiado, a Meta está despriorizando os seus investimentos no metaverso, né, que acho que deu um passo maior que a perna, e está revendo isso, e vai investir mais em inteligência artificial. Como que você vê isso? Que isso pode impactar a questão do óculos de realidade aumentada também? O que você acha? Eu acho muito interessante, na verdade. A Meta fez todo esse movimento, mas ela está desinvestindo, mas ela não vai abandonar 100%. Mas o meu primeiro comentário é que o metaverso, a gente já estava trabalhando em metaverso há muito tempo antes da palavra metaverso ser cunhada, pegar. Foi muito legal porque assim, minha mãe não sabia o que eu fazia, né? Às vezes eu explicava para minha mãe, ela tinha dificuldade. Aí quando a Meta veio e falou metaverso, mãe, é isso. Entendi. Então assim, a Meta ajudou a popularizar muito o que já estava sendo construído e o que continua sendo construído. Acho que a questão do metaverso, o mais importante, hoje de manhã a gente teve uma reunião, a gente tem um comitê dentro da empresa, eu participo do comitê de Web3, e o mais importante é que assim, o Web3 é descentralização, e é uma ameaça para essas empresas, na verdade. A gente pode, estou combinando com a professora para a gente bater um papo sobre o Web3 também, mas é uma ameaça para essas empresas que são centralizadas. A Meta é uma super centralizadora de tudo, né? E o pessoal que de fato estava trabalhando em Web3 e metaverso, ficou puto com a Meta, porque ela estava criando um negócio com muito dinheiro e ela estava centralizando, estava criando o controle daquilo ali. E o metaverso verdadeiro, ele é interoperável, é uma coisa distribuída, e a gente vê que não morreu. A construção do metaverso verdadeiro, que é o que a comunidade está fazendo, continua. Todo dia a gente vê um projeto novo, um projeto inovador. Para o metaverso ser habilitado, tem vários problemas que a gente tem que resolver ainda dentro do Web3. Por exemplo, a boa parte dos metaversos centralizados é em cima de blockchain. Então, você trabalha com NFT, com a parte cripto e tudo mais. Então, hoje é muito difícil ainda, tem muita fricção entre eu comprar uma coisa no Shopify, pagar em reais e receber isso na minha carteira cripto. Então, sei lá, vou comprar um óculos de sol na Shopify, no e-commerce da Chili Beans, e quero receber esse óculos digital dentro da minha carteira cripto na forma de NFT. Esse processo todo ainda, só para as pessoas que já dominam bastante essa parte de blockchain que conseguem fazer. Só que tem muita empresa trabalhando em resolver essa camada aí, né? De fazer o pagamento, de criar a carteira, para que pessoas como a minha mãe, por exemplo, lá com seus 61 anos, consigam com facilidade criar uma carteira cripto e fazer a compra lá, a transferência, sem ter que ter muito conhecimento técnico, né? Então a gente vê que tem problemas ainda para criar, a gente não viu desinvestimento, os clientes que a gente tem com o metaverso continuam trabalhando com o metaverso, a gente vê os projetos de metaverso continuam, a Meta parou, mas eu não sei se vocês viram o que o Snapchat anunciou. O Snapchat anunciou agora o Iris, o Snapchat colocou no roadmap deles, o Snapchat criou 2 patentes essa semana, e as 2 patentes têm a ver com criação de produtos digitais, ou de modelos 3D e digitais, mintados, né, na terminologia Web3, em blockchain. Então, eu não acho que morreu, acho que o negócio vem para ficar. A única coisa que eu divirjo da boa parte dos meus colegas na empresa, eu acredito muito mais no metaverso em realidade mista do que em realidade virtual. Pelo que eu comentei antes. Realidade virtual, eu tenho que estar sentado aqui, eu tenho que sair do meu mundo físico e entrar no meu mundo virtual.
eu tenho uma outra realidade lá dentro. Sou um outro eu lá dentro, né? E eu acredito muito mais no metaverso de realidade mista, onde eu vou estar usando o óculos de realidade virtual, e aí eu estou decorando o meu ambiente da maneira que eu quero. Se eu acordei de bom humor, tá tudo pintado colorido. Se eu acordei de mau humor, tá tudo meio enferrujado, tananá, e só eu tô vendo isso. Eu tô olhando para as pessoas, eu tô vendo, em vez de eu ver pessoas, eu tô vendo avatares ali. Só que isso também começa a criar, e tem vários, assim, a gente discute muito isso, até com a minha esposa em casa, ela é psicóloga. Imagina que cada um tá com um óculos diferente e cada um tá decorando o seu universo de forma diferente. Cara, a gente cria uma distopia gigantesca ali dentro, né? Então, talvez você olhe pessoas na rua e são zumbis ali, que estão vivendo em realidades completamente diferentes, apesar de estar no mundo físico, no mesmo mundo físico. E a pessoa está andando, ela está caminhando, está saindo do ponto A. Não é que a rua não existe. A rua, ela continua andando sobre a rua, só que de repente a rua dela está toda decorada de uma maneira diferente, né? Esse é o metaverso que eu acredito mais. Que entre os dois filmes, Jogador Número 1 e o Free Guy, eu acredito muito mais na realidade do Free Guy, do filme Free Guy, do que do Jogador Número 1. Apesar de acreditar que o Jogador Número 1 também vai existir. Muito bem. Bom, acho que eu vou encaminhar aqui para a última pergunta. Estão pipocando outras, mas eu peço desculpas, porque a gente já está 1h30 aqui. A previsão era de 1 hora, né? Então mostra que realmente as pessoas gostaram da sua apresentação. Aliás, eles estão pipocando aqui muitos parabéns, excelente palestra, etc, etc. Obrigado a vocês e muito obrigado ao Ryan pela excelente apresentação e pela excelência do seu trabalho mesmo, né? Não é só apresentação, ela só reflete a ponta do iceberg de uma carreira brilhante. Parabéns. Obrigado, eu vou fazer uma última. Só para fechar, como eu comentei no começo, eu sou obcecado por isso, eu sou apaixonado por isso. E a gente respira isso. É muito bom. Isso realmente você transmite isso e a gente fica muito interessado em ouvir cada vez mais as suas histórias aí. Bom, uma última pergunta, acho que é bem rápida de se responder. Eu já tinha anotado aqui, ela foi feita lá atrás, lá no começo. O Paulo pergunta se na modelagem dos assets se é usado fotogrametria ou IA. Hoje a gente está explorando, a boa parte usa fotogrametria, a gente usa outras tecnologias também, e a gente está explorando muito a parte de Generative AI, né, que é a parte de generativa, usando a inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, ela serve muito para criar coisas novas. Agora, para reproduzir um item que já existe, criar o que a gente chama do digital twin, do item físico, né? Então, pegar um item físico e criar a versão digital, a inteligência artificial ainda não resolve esse problema. E, inclusive, é o grande gargalo que a gente tem hoje na indústria, essa criação de conteúdo, é criar isso. Então, a gente está pensando muito, lembrando do livro lá que eu recomendei já, do Qual o Seu Modelo de Negócio Digital, como que a gente consegue criar um ecossistema de pessoas, todo mundo criando conteúdo 3D, conteúdo virtual, para alimentar isso, porque o conteúdo é o grande gargalo hoje. Eu acredito que em breve a gente vai ter ferramentas usando a inteligência artificial que vai ajudar muito nisso. O próprio Snapchat lançou recentemente eles compraram uma empresa no ano passado, não comentaram com ninguém, foi um negócio feito em segredo, mas você consegue com algumas fotos, tirar algumas fotos de um objeto e aí criar um modelo 3D. É excelente? Ainda não é excelente, mas é o primeiro passo, né? E a gente sabe que a tecnologia vai evoluindo com o passar do tempo. Então, acredito que no futuro, e usa a inteligência artificial para fazer isso, mas não é generativo. Olha, a professora Tereza está me informando aqui que tem gente que levantou a mão, eu não estou muito habituado com essa plataforma, eu peço desculpas, eu não vi mesmo. Então, Tereza, pode assumir aí, a minha parte eu já fiz aqui, complementa aí. Eu queria que o Ryan respondesse uma pergunta sobre sustentabilidade, visto que o MBA tem a ver com sustentabilidade, que é do Eduardo. Pode ser, Romero? Claro. Deixa eu ver. Como que as tecnologias podem ser aplicadas para promover o consumo sustentável? Muito se falou em aumentar o desejo de consumo ou consumerismo. É possível promover essa mudança de mindset? Ou estamos acelerando a pressão gerada pelos sistemas de consumo? Olha, deu até uma coçada na cabeça aqui.
É uma pergunta ótima, uma pergunta super filosófica. O que a gente vê muito é que, assim, a pessoa consumindo... Tem estudos ainda, não tem nada conclusivo. Inclusive, deixo aí para vocês, se alguém quiser, durante o MBA, se o pessoal estiver fazendo MBA aí, fizer um estudo sobre o impacto de uso de um item digital comparado a um item físico, seria sensacional. Tem gente já trabalhando nisso, mas é uma pesquisa muito profunda. Mas o que a gente vê é o seguinte, você consumindo itens digitais e, de repente, você não compra aquele item físico, o impacto começa a estar por aí, né? Eu não acredito, eu amo sustentabilidade, sou apaixonado pelo tema, mas eu não acredito que a sustentabilidade necessariamente tem que vir de privação. Eu acho que a gente tem que criar processos e procedimentos e tecnologias para que a gente continue consumindo algumas coisas, mas de maneira mais sustentável, né? Então, por exemplo, a parte digital. Você começa a comprar itens digitais e você não tem aqueles itens físicos, tem um impacto aí. A outra coisa, eu acabei de dar um exemplo na parte de consumo de testers e amostra grátis dentro das lojas. A gente tem cliente que tem mais de 2 milhões de provas de produto virtualmente, isso significa que seriam 2 milhões de produtos experimentados dentro de um mês. 2 milhões de produtos físicos experimentados por mês é matéria-prima, é embalagem, é resíduo que gera, é caminhão, é logística para distribuir essas amostras por todas as lojas que tem. Então, aí já tem um impacto de sustentabilidade. Tem um outro impacto de sustentabilidade que a gente traz para dentro do e-commerce, que é o seguinte: a pessoa que compra o produto no e-commerce e experimenta o produto antes, virtualmente, ela retorna muito menos o produto do que quem não compra. E na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, tem um problema gigantesco das empresas de e-commerce lá, que é o seguinte: lá a devolução é de graça e a pessoa tem não sei quantos dias. Então o que acontece? Os consumidores entram, e eu conheço gente na Europa que fez isso e não tem vergonha de falar, a pessoa não tem vergonha de falar, ela entra, ela pede um monte de produto no e-commerce, chega na casa dela, se ela gostou, ela fica com um e o resto ela devolve. E ela faz isso várias vezes. Olha o impacto que você tem de logística, de emissões e tudo mais aí. E o pessoal que prova o produto virtualmente anteriormente retorna muito menos produtos. Então, assim, você tem impacto de sustentabilidade, tem um estímulo ao consumo, talvez tenha um estímulo ao consumo. Tem outras questões, eu vou trazer aqui, porque a tecnologia não é perfeita. Eu vou dar um exemplo, que é uma coisa que me preocupa muito. Essa tecnologia de realidade virtual, ou realidade aumentada, desculpa, ela faz, e a gente tem concorrente que faz isso, a gente não faz, a gente optou por não fazer, mas a gente tem tecnologia que faz, que você consegue fazer quando a pessoa vai experimentar o produto, você consegue mudar a face dela. Tem filtros, por exemplo, filtros para redes sociais que mudam os atributos físicos da pessoa. Então, deixa o lábio maior, o olho, trabalha no olho, na pele, não sei o quê. E isso tem um impacto social também. Então, você tem muita gente buscando cirurgião plástico hoje, tentando deixar ela como ela aparece naquele filtro. A gente já tem relato de cirurgião plástico que fala que antigamente as pessoas iam com uma revista e falam: olha, eu quero o meu nariz como o dessa pessoa. Hoje as pessoas pegam uma foto usando um filtro e falam: olha, eu quero que o meu nariz fique como esse meu nariz aqui desse filtro. Então tem esses impactos. A gente tem resposta para tudo isso? Não tem. Não vou mentir, vou ser muito sincero, mas está no nosso dia a dia. Até me arrepio aqui, porque são coisas que a gente leva e que a gente coloca lá em pauta. Como que a gente resolve isso? O que a gente faz? Então a gente optou, por exemplo, na nossa prova de produto virtualmente, o meu maior concorrente, quando você vai experimentar um batom, ele altera o perfil do seu lábio. Ele modifica o seu lábio. Então ele não está só colocando o produto no seu lábio, ele está modificando o seu lábio também. A gente não faz isso, a gente coloca só o produto em cima do seu lábio real. Ele modifica a pele e tudo mais. Então tem essas questões que vão para além da parte de sustentabilidade, que eu acho que tem uma pegada legal de sustentabilidade que a gente consegue endereçar, mas tem essa parte social também, que me preocupa muito. Eu falei, por exemplo, com os óculos, quando o pessoal começar a usar óculos e começar a ver cada um viver no seu mundo virtual, ou no seu mundo real, mas com uma camada virtual por cima, eu não sei como vai ser isso. Ainda não tenho a resposta para isso, mas a gente está preocupado com isso e a gente leva isso para dentro de casa. Legal. Gente, eu gostaria de agradecer todos os participantes, né? Gostaria de convidar todos a olharem para o nosso MBA, que é de Tecnologias Digitais, Inovação Sustentável, né?
professor Romero é um professor que vai dar essa cadeira de realidade virtual, realidade aumentada e metaverso. O Ryan foi aluno de 2018 e ele é convidado para dar algumas palestras, alguns cursos. Na minha disciplina, por exemplo. Então, eu agradeço muito você estar presente. Eu fiquei muito feliz de poder oferecer essa palestra. Achei extremamente interessante. Parabéns, Ryan. Parabéns, Romero. Foi um prazer. Parabéns, Ryan. Adorei. Obrigado, gente. O prazer é todo esse meu. vídeo para os meus alunos. Pô, obrigado. É um prazerzaço, para mim é um privilégio, assim, eu vou falar aqui sem pudor. O MBA foi um divisor de águas para mim. Assim, eu acho que todo executivo tem que passar por esse curso que a professora criou, porque ele traz tecnologia, traz inovação, traz sustentabilidade e traz a parte de negócio, né? Eu comentei que até na venda da empresa eu usei conceitos que eu aprendi durante o MBA, né? Então me ajudou na parte financeira, me ajudou na parte de tecnologia. Uma coisa muito legal, que é um curso que tem tecnologia para quem não entende muito de tecnologia, então leva para um nível de tecnologia que você consegue discutir. Eu não sou o CTO da empresa, mas eu discuto ali com o CTO, parte de arquitetura, de comunicação. A gente estava com um projeto que tem vários dispositivos descentralizados, como que a gente faz a integração de tudo isso e tal. E tudo isso eu consigo discutir graças ao MBA. E falei antes e falo agora de novo. Acho que já está na hora de fazer de novo, porque desde que eu terminei em 2019, muita tecnologia já veio por aí. Tem coisa que o 5G está habilitando, tem coisa que o Web3 está habilitando, e que a gente precisa se renovar. Legal, então tá joia. Muito obrigado, então, para vocês, para todos os participantes. Depois a gente manda um e-mail com o link da gravação, tá bom? Obrigado, professora. Obrigado, professora. Ryan, obrigado, pessoal, por ficarem até essa hora. Valeu. Um abraço a todos. Para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.